Olá, queridos, bom dia. Seguimos com as cartas de João, olhando hoje mais especificamente para a segunda e a terceira de suas cartas. Chama a nossa atenção o número de vezes que João se refere aqui à verdade. Essa palavra aparece 5 vezes só nos primeiros 4 versículos. A verdade e o amor estão sempre conectados nas cartas de João. Na realidade, ambos os termos se referem à mesma pessoa. A verdade e o amor estão intimamente conectados na pessoa de Cristo Jesus. Afinal, Ele é a verdade, o caminho, a vida. Ele é a expressão máxima e exata de Deus, que é amor. Então, é a Cristo Jesus que João se refere aqui ao falar da verdade e do amor. Vejam, por exemplo, como João abre a sua segunda carta, verso 1. Eu, o presbítero, escrevo à senhora escolhida e a seus filhos, a quem amo na verdade, como fazem todos os que a conhecem a verdade. João não está escrevendo uma carta para uma mulher de fato. Trata-se de uma maneira disfarçada de se referir à congregação local, à comunidade local. Ao escrever para uma comunidade cristã, referindo-se a ela como a senhora escolhida e a seus filhos, João quer evitar que sua carta seja censurada e retida pelo escrutínio do censor romano. Essa linguagem figurada já é usada pelo próprio Paulo lá em Efésios, em Gálatas, ao se referir à igreja como sendo a noiva de Cristo. E esta mesma nomenclatura reaparece em Apocalipse, cuja autoria também é do mesmo João. É referindo-se então a esta igreja de Cristo que João diz: a quem amo na verdade, como fazem todos os que conhecem a verdade. Verso 2, porque a verdade permanece em nós e estará conosco para sempre. De novo, João não está escrevendo para uma mulher por quem estivesse apaixonado. Sua declaração de amor aqui se refere à igreja de Cristo e a todos que a integram. Vejam que João não diz que ama de verdade, mas que ama na verdade. A origem desse amor pela igreja de Cristo é o próprio Cristo. O amor de João pela igreja encontra sua força, motivação e poder naquele que é ele mesmo a verdade. É claro que isso inclui amor de verdade, mas trata-se de um amor diferenciado e que só está disponível para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso também transparece na saudação que João dirige à igreja no verso seguinte, verso 3. Graça, misericórdia e paz a vocês que vem de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estarão conosco, os que vivemos na verdade e no amor. Ou seja, o apóstolo João e todos os que verdadeiramente conhecem a Cristo como o Filho de Deus, o Pai eterno, a saber, o Cristo de Deus que se revelou de fato e de verdade em carne humana, estes amam uns aos outros de verdade, mas o fazem em verdade, pautados na verdade, que é o próprio Cristo. Por que João coloca isso com tanta ênfase? Acontece que os falsos discípulos, já mencionados na primeira carta, recusavam-se reconhecer e confessar que Jesus era de fato em carne e osso Filho de Deus. Eles não conheciam a verdade e também não amavam os cristãos aos quais João escreve. Aqueles que conhecem a Jesus, conhecem a verdade e junto a Cristo possuem graça, misericórdia e paz. Agora vejam o impacto dessa mensagem num contexto como o nosso, numa cultura pós-moderna, numa sociedade líquida. As pessoas hoje acreditam que somos nossa própria autoridade. Do princípio da era moderna, do século XVII ao XIX,
dizia-se que tínhamos que abandonar toda a tradição e toda a crença religiosa e chegar à verdade somente pelo uso da nossa própria razão. Foi um deslocamento inédito em direção ao individualismo, ou seja, a ideia de que toda pessoa tem dentro de si a capacidade de descobrir a verdade sem o auxílio da sabedoria antiga ou da revelação divina. Então, no centro da liberdade da pessoa hoje está o direito do indivíduo de definir ele mesmo sua própria verdade, conceito de existência e assim por diante. Foi isso de dar um significado, na verdade, assim, ao universo no qual estamos inseridos e do mistério da vida humana. As pessoas acreditam que não há nenhuma ordem cósmica externa à qual tenhamos que nos conformar. Acreditam que, na verdade, a verdade pode ser construída de acordo com a vontade do indivíduo. Ou seja, eu mesmo construo a minha verdade na qual quero crer e pela qual eu quero viver. Será que percebemos o impacto de uma mensagem que anuncia que Jesus é a verdade última sobre tudo e todos, numa sociedade como a nossa? Esta verdade, ao ser conhecida e crida, é altamente libertadora. Diz o verso 31 de Jesus, disse ali aos judeus que nele creram, capítulo 8 de João, verso 31, se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ou seja, vocês querem ser verdadeiramente livres? Venham a mim, creiam em mim, permaneçam em mim. Eu, de fato, posso libertá-los de tudo o que os aprisiona, especialmente o seu egoísmo, para que possam amar de verdade. É no Senhor que cremos, nele vivemos. Amém.